um pouco e chegar a uma decisão sobre qual atitude assumiria nos diversos assuntos de suas tendências, e sobre o uso que fez de suas oportunidades. O trabalhador de quem falei. Por que não me diz o nome dele e economiza palavras? Não é o nome dele, meu amigo, pois o trabalhador é mulher. Vamos chamá-la de Nine, servirá. Ela foi à casa e o encontrou andando numa alameda em um bosque, uma alameda verdejante muito bela com folhagens e flores e luzes e cores e sombras de matizes suaves, muito pacífica e silenciosa e, naquele local, solitária. Pois ele queria estar só, porque precisava pensar mais claramente naquilo que tinha em mente. Ela foi até ele e ficou à sua frente, e ele inclinou-se e teria passado adiante, mas ela falou com ele, dizendo: meu amigo, foi a você que fui mandada, para falar-lhe. E ele respondeu: quem a mandou a mim? O anjo que tem que responder ao nosso mestre sobre seu trabalho em vida enquanto esteve na esfera terrestre, disse ela. Por que teria ele que responder por mim? Perguntou a ela. Certamente cada um deverá responder por sua própria vida e trabalho, não é assim? E ela disse: isto com certeza é assim. Ainda mais, para sua tristeza, nós aqui sabemos que não é tudo. Pois nada que você faz ou deixa de fazer termina em você, somente. Ele, que o tinha a seu encargo, esforçou-se, e novamente o fez, para seu bem-estar e, em parte, teve sucesso, mas não totalmente. E agora que o período terreno terminou para você, ele deve fazer a soma total de sua vida, e responder pelo encargo que tinha sobre você, para a alegria dele, e também para a tristeza dele. Isto não me parece muito justo em minha mente, ele respondeu a ela. Não é de minha ideia de justiça que outro possa sofrer pelas faltas de alguém. Nine disse, e ainda, isto é o que você pensava das pessoas lá, isto foi o seu entendimento das coisas no Calvário, e você lhes passou isto. Nem tudo o que você disse foi verdadeiro, e mesmo assim foi verdadeiro em parte. Porque nós compartilhamos a alegria quando o outro está alegre, e não o fazemos em sua tristeza. Isto seu anjo faz por você agora. Ele está tanto alegre quanto triste com você. Por favor, explique. Ele se alegra naquilo que você fez de bom trabalho na caridade, pois seu coração estava muito banhado de amor por Deus e pelo homem. Ele se entristece por você naquilo que você não realizou, e que lhe foi ensinado que foi feito por vocês no Calvário. Porque você não estava querendo tornar-se desprezado pelos homens nem ser diminuído com a desaprovação deles, porque você valorizou o elogio dos homens mais que o elogio de Deus. E esperou ser capaz um dia de comprar mais barato sua recompensa por ter espargido luz sobre a escuridão, quando a escuridão deveria começar a passar de noite para a aurora do dia que amanhecia. Mas você não viu, em sua fraqueza e falta de propósito valoroso e de força para sofrer vergonha e frieza, que o tempo pelo qual você esperava era o tempo em que sua ajuda não mais seria necessária, e a luta já teria sido vencida, mas por outros de caráter mais forte, pois você permaneceu entre os observadores e ficou olhando a batalha de uma posição vantajosa, enquanto aqueles outros brigavam e davam e tomavam golpes bons e fortes, e lançavam-se na batalha porque, pela causa, não deviam render-se àqueles que eram seus oponentes. Mas por que tudo isto? Incrível. Qual é a razão de sua vinda até mim, afinal? Porque ele me mandou, disse ela. E porque ele também deveria vir a você, mas não é capaz até que sua mente esteja mais clara de propósitos, e até que você tenha dominado e conhecido os variados elementos que construiu na sua vida da Terra em seus verdadeiros valores e avaliações. Entendo, pelo menos em parte. Obrigado. Estive numa nuvem todo este tempo. Vim para cá, longe dos outros, para tentar entender tudo isto melhor. Você disse algumas coisas realmente diretas para mim. Talvez acrescente algo a este serviço dizendo-me o que devo fazer para começar. Esta é minha missão aqui e agora. É a única coisa de que fui encarregada. Devia sondar sua mente, fazê-lo olhar para dentro de si e, se mostrasse qualquer desejo de progresso, devia dar-lhe uma mensagem. Isto lhe será agora mostrado, não muito cordialmente, entretanto. E essa é a minha mensagem de seu anjo guardião.
que o espera para levá-lo quando tiver treinado a si próprio um pouco mais. Você está requisitado para assumir um quarto no lar, o qual vou mostrar-lhe, na primeira esfera. De lá, você vai, de tempo em tempo, visitar o plano da Terra e ajudar lá aqueles em comunhão com seus amigos daqui destas esferas de luz, e também ajudar confortando e encorajando os que estão nas esferas mais escuras, para que possam progredir para a luz e a paz de sua presença. Eles estão mesmo entre aqueles dos quais você foi ministro, vários que estão tentando fazer este bom trabalho pelos angustiados, e também dar e receber alegria através de sua conversa com aqueles seus queridos daqui. Eles esperavam por sua liderança neste tema, e você não teve coragem de fazê-lo. Vai e ajude-os agora, e quando for capaz de fazê-los conhecer a sua personalidade, desdiga o que uma vez disse, ou diga-lhes que faltou-lhe coragem para contar a eles do fato. Nisso talvez lhe apareça alguma vergonha, mas eles terão muita alegria e lidarão com você muito bondosamente, porque já sentiram a fragrância do amor dos reinos mais altos e mais brilhantes que este no qual você esteve descansando. Mas ainda a escolha é sua. Vá, ou não vá, conforme seja a inclinação de seu coração. Ele permaneceu com a cabeça inclinada, silencioso por um longo tempo, enquanto Nine esperava. Ele travou sua batalha, e não era pequena para ele. E então ele falhou em tomar uma decisão, dizendo que pensaria sobre todas as suas atitudes e decidiria mais tarde. Assim, sua antiga falha de hesitação e medo pousou sobre ele como uma manta, e expulsou a liberdade em ir adiante sempre que pudesse. E Nine retornou à sua esfera, mas não foi capaz de trazer de volta com ela a feliz resposta pela qual ela buscou. O que ele fez? A que decisão chegou? Da última vez que ouvi sobre ele, ainda não tinha tomado decisão alguma. Todo este acontecimento é recente, e ainda não está terminado. Terminado não poderá estar até que ele se decida por sua própria livre vontade fazer o que deve fazer. Há muitos que visitam suas reuniões de comunhão que são como ele, ou bem parecidos. Por reuniões de comunhão o Senhor quer dizer o serviço da Santa Comunhão, ou sessões espíritas. O que, se as chamaremos de natureza semelhante, verdadeiramente na avaliação da Terra elas são muito diferentes, uma da outra. Mas nós aqui julgamos não pelos parâmetros da Terra. Aqueles que vão para uma ou para outra, vão por um propósito idêntico, comunhão conosco e com o nosso Mestre, o Cristo. Isto nos é suficiente. Mas de nosso ministro, está em sua mente porque uma mulher foi mandada a uma missão destas, e para um ministro de teologia, para fazê-lo raciocinar sobre sua conduta e trabalho em vida. Responderemos o que notamos em sua mente. É muito simples, a resposta. Ele, em seu começo de vida, teve uma irmãzinha de somente poucos anos, e ela morreu e passou para cá, enquanto ele ficou e cresceu à maturidade. Esta mulher era aquela pequena criança. Ela o amara muito, e se ele estivesse sintonizado às partes mais elevadas dele, ele a teria reconhecido novamente, pela sua grande beleza e maturidade brilhante da feminilidade. Mas seus olhos estiveram fechados e sua visão obscurecida, e assim ela ficou desconhecida. Verdadeiramente, nós somos todos de uma família, agrupados por nós na alegria e na tristeza, e devemos beber do cálice forçosamente, mesmo como ele fez com seu copo cheio dos pecados do mundo, e o amor no mundo, misturados à alegria e tristeza. Terça, 11 de dezembro de 1917. Quando chegamos para falar com você, como estamos fazendo, há entre nós e aquela esfera de nosso natural habitar uma linha vital, assim podemos chamá-la. É tomada algumas vezes em sua própria forma, mas é melhor valorizar qualquer trabalho que fazemos para sua construção. Quando pela primeira vez descemos a estes reinos, tivemos forçadamente que fazer nossa descida de forma gradual. Tínhamos que viajar vagarosamente para baixo, de esfera em esfera e, à medida que chegávamos, evoluíamos em nós mesmos aquela condição de progresso no espírito que fosse propícia às condições ambientais da cada esfera pela qual nossa jornada conduzia. Esta viagem para lá e para cá foi feita muitas vezes e, a cada vez que foi feita,
tornou-se mais fácil para nós nos reajustarmos em nossa constituição, e ficamos mais aptos de ir rapidamente de estado em estado do que nos foi possível da primeira vez. E agora podemos vir e ir quase que com facilidade com que viajamos de um lugar a outro na esfera em que está nossa habitação. Assim, aquilo de viajar de lá até você já não leva tempo, já que chegamos no instante pelo esforço de transposição, em vez de variados e repetidos esforços, como quando nos aproximávamos adaptando-nos em cada esfera. Assim estabelecemos a linha vital da qual falamos e a qual usamos ao descermos de lá e ao subirmos para lá de tempo em tempo. Qual é sua esfera normal, por favor? Como Zabdiel numerou-as a você, a nossa é a 10ª. É aquela da qual ele resumidamente lhe contou e da qual ele mais tarde partiu para a próxima de cima, na ordem. Poucos, e não frequentemente, vêm de qualquer esfera de mais alto grau para esta da Terra. É possível assim fazer. E acontece muitas vezes, se você contar as eras, na soma delas. Mas quando acontece, algum grande propósito está direcionando tudo, e alguém, e não é de nossa competência, nós que vivemos na 10ª esfera ou mais baixas, entender tão bem para que sejamos escolhidos como mensageiros. Assim foi com Gabriel que está na presença de Deus, pronto para cumprir sua ordem nos reinos celestes, tanto longínquos quanto próximos. Mesmo que ele tenha vindo para as mais baixas regiões sobre a terra, foi apenas raramente. Agora, como é possível que venhamos a você, está no âmbito da sabedoria celeste e também que outros de mais alto grau e estado venham a nós de vez em quando. E por um propósito bem semelhante, que é nos dado saber, em nossa felicidade de servir nestas esferas de luz e glória, da maior glória e felicidade do mais alto serviço e sabedoria para conhecer o máximo que está acima de nós, em grande avanço, de força em força, de um estado a outro de maior sublimidade. Assim são dados a nós, assim como aqueles de vocês que receberão o benefício, relances de nossa caminhada acima. Assim não seremos estranhos naquelas regiões adiante, as quais subimos sempre. E, assim como a vocês, a nós é permitido, de tempo em tempo, visitar aquelas glórias mais elevadas por curto espaço de tempo e, voltando, contar aos nossos companheiros de como eles, nossos irmãos, estão naquelas esferas mais intensas à frente de nós. Assim é no único cômputo geral de Deus, o que está progredindo nas esferas abaixo devem servir naquelas de mais alto degrau. E como você, que aceita nossa missão de esclarecimento, olha para frente desejando sua vida e seu caminho futuro, assim mesmo estando sintonizados ao estado que agora gozamos, nós também olhamos ainda mais para frente, para aqueles reinos que esperam por nós quando, pela graça e pelo nosso próprio esforço íntimo, enriquecermos a nós mesmos com aquelas qualidades que nos permitirão seguir adiante em nossa peregrinação. E assim chega desta maneira ao nosso conhecimento a vida dos reinos acima de nós, onde aqueles que habitam lá estão tão próximos ao Cristo e sua casa que suas faces e formas são vistos como sendo a forma e as feições do próprio Cristo. Sobre estes reinos elevados, e sublimes em seu silêncio de energia potencial, o Cristo move-se livremente, enquanto para nós ele vem naquilo que lhe foi mostrado como forma presente. Naquela maneira, também, ele é todo amor, tanto quanto sei. E se assim é, então que sós de esplendor devem ser seus olhos, e quanta glória rosa deve vir de seu vestuário ao olhar para aqueles que são menos que ele, para que fiquem pasmados perante a beleza de sua presença. Já ouviu então, líder? Naquela forma, sim, mas não em sua total bondade, como falei por último. Mais de uma vez? Sim, amigo, e em mais de uma esfera. Nesta forma, ele pode realmente penetrar também na terra, e lá ele é visto não raramente. Mas ali, somente pelas crianças ou por aqueles que levam em seu coração sua pureza infantil, ou aqueles que em grande angústia precisam muito dele. Poderia contar-me uma destas ocasiões na qual o tenha visto, por favor? Vou contar-lhe a vez em que havia alguma movimentação numa esfera onde alguns iriam ser escolhidos e classificados, a esfera da qual falei da última vez em que nos sentamos para escrever. Muitos haviam chegado lá, e a esfera estava repleta de muito trabalho e algum atordoamento.
Os trabalhadores ali estavam com dificuldade em colocá-los, em saber como melhor ajudar os muitos que ainda não tinham sido classificados. E a mistura dos saudáveis com os doentes na multidão estava causando alguma rebelião entre eles, pois estavam se machucando e adoecendo facilmente, e sentindo que não foram tratados com justiça e sabedoria. Isto não acontece com frequência. Mas já soube de ter acontecido assim bem mais de uma vez. Repare, aqueles naquela esfera não são maus, mas pessoas agradáveis. Não compreendiam totalmente. Em seus corações sabiam que tudo estava sendo bem feito para eles. Mas a confusa mistura de névoa e luz deixou-os com prevenção contra o entendimento. E mesmo quando não murmuravam abertamente, ainda assim estavam com o coração triste e faltava-lhes coragem para a tarefa de conhecerem-se a si próprios, um trabalho difícil, também, veja bem, para aqueles que negligenciaram o fato em sua vida na Terra. Parece mais difícil chegar até aqui, do que em sua esfera. Não seguirei adiante nisto agora. O anjo Senhor da colônia veio de sua casa e chamou a multidão, e eles vieram com suas faces tristes, muitos com seus olhares fixos ao chão, sem vontade de olhar para tanta beleza. Quando estavam reunidos diante do alto lance de escadas no qual ele estava em pé, do lado de fora do pórtico de sua moradia, ele lhes falou num tom de voz cálido, e disse-lhes para que não fossem pobres de coração, pois alguém antes deles já ficara abatido como eles estavam agora, e ele venceu porque, quando a névoa apareceu entre ele e a face de seu pai, ele se segurou e não caiu em descrença, e ainda assim chamaram de pai. E enquanto ele falava, um após outro levantavam seus olhos para ele e viam sua majestade e seu brilho, pois ele era de uma esfera mais alta, este que tinha a seu encargo esta colônia difícil. E gradualmente, enquanto falava gentilmente a eles com palavras de sabedoria penetrante, eles viram uma neblina começar a vir sobre ele e envolvê-lo, e ele vagarosamente pareceu se dissolver na nuvem de neblina que, condensando, vestiu como um manto colocado sobre ele. Ao final quase não mais podiam vê-lo, mas eis que sobre suas pegadas, no lugar onde estava, começou a aparecer outra forma, a forma daquele de faces mais amorosas e de radiação mais brilhante que a dele. Apareceu ele, mais brilhante, e então emergiu às vistas de todos, tendo sobre sua testa uma coroa de espinhos, com gotas de sangue abaixo dela e sobre seu peito, como se tivessem acabado de cair. Mas conforme ele crescia em brilho, aqueles milhares de olhos cansados ganharam o brilho também, e fundiram-se na maravilha de sua imensa glória e amor. A coroa transformou-se numa outra de ouro e rubis, e as gotas vermelhas sobre seu peito ajuntaram-se num botão sobre seu ombro, para segurar seu manto no lugar, e a túnica que usava embaixo do manto cintilou com a luz dourada de sua radiação interior, o que a fazia brilhar em sua leveza como prata fundida no brilho da luz do sol em sua textura. E sua face, não posso descrevê-la porque não é possível, com as suas palavras da terra, dizer nada mais do que a majestade do Redentor todo vitorioso estava ali. Sua fronte era a fronte de um Criador de mundos e cosmos, e ainda com a delicada beleza da fronte de uma mulher, onde o cabelo caía repartido no centro. A coroa falava da realeza, e mesmo assim não havia orgulho de governar na suavidade do seu cabelo ondulado, e seus longos cílios acrescentavam ainda mais suavidade, enquanto seus olhos faziam com que nos inclinássemos diante de seu amor com reverência. Bem, vagarosamente a visão dele fundiu-se à atmosfera, não digo que se tornou tênue, porque sentimos que ele se tornara mais e mais invisível à vista, sua forma ficando mais eterizada enquanto o ar foi tornando-se mais e mais fortalecido com a sua real presença. Então, finalmente ele se foi de nossa visão e, onde ele havia estado, mais uma vez vimos o anjo Senhor da colônia. Mas agora ele não estava mais em pé, mas com um joelho no chão e seu corpo apoiado no outro e suas mãos, postas, colocadas à frente de seu pé. Ele ainda estava imóvel, em êxtase na comunhão, e o deixamos ali e fomos embora. Somente agora dávamos passadas mais leves com os corações elevados. Não estávamos mais cansados, mas prontos para nossa tarefa, qualquer uma que fosse. Ele não disse uma só palavra enquanto olhávamos para ele,
mas em nossos corações estarei convosco por toda a eternidade, soava claramente. E assim, fomos resolutos para nosso trabalho com grande contentamento. Capítulo 7. A descida e ascensão do Cristo. Quarta, 12 de dezembro de 1917. Não é assim, que estejamos longe de você, que você deve pensar de nós. Estamos bem perto. Você tem em mente que, só porque a Kathleen escreve com você diretamente, nós, que falamos a você através dela, estamos à distância. Não é assim. Sendo que ultrapassamos a dificuldade de descer pelo reajustamento, chegamos muito bem à esfera da Terra e, sendo assim, não encontramos dificuldade em sintonizar nossas mentes assim que estejamos bem perto de você. Pois há graus de estado na esfera da Terra, assim como há nestas mais avançadas. Seria muito difícil, se possível afinal, que viéssemos ao ambiente mais próximo daqueles que não subiram espiritualmente muito acima do que o estado animal. Mas aqueles que procuram estar perto de nós, de nossa parte, nós nos direcionamos a eles e encontramos-los no ponto mais alto que possam alcançar. E assim fazemos com você. Isto de alguma forma tranquilizou, amigo? Bem, eu me senti como foi descrito, certamente. Mas, se na profundidade sua explanação é verdadeira, que necessidade há de termos a Kathleen, afinal? Isto, em parte, já foi explicado antes. Acrescentaremos um pouco mais agora. Você deve ter em mente fatos, tais como, Kathleen é mais de sua época que nós, que na maioria vivemos na Terra há muito tempo atrás. Ela normalmente está mais próxima a você neste estado que nós, e, enquanto podemos entrar em contato com você no mais íntimo, ela acha mais fácil que nós tocar a parte mais externa, onde a fala e a movimentação de seus dedos tomam lugar, que é o cérebro de seu corpo material. Também na transmutação de nossos pensamentos em palavras ela tem uma boa atuação entre nós. Mas para tudo isto, bem que estamos, você e nós, com uma boa sintonia e contato recíproco. Posso fazer umas poucas perguntas? Com certeza, mas você está apressando tudo com certa ansiedade pelo sabor do conhecimento, amigo. Pergunte-me aí, se tivermos tempo para mais, veremos as outras também. Obrigado. Sobre a descida do Cristo, quando ele desceu da casa do Pai para se tornar encarnado, suponho que tenha sido necessário ele se condicionar às esferas, uma após a outra, até que alcançasse a esfera da Terra. Vindo de um lugar tão alto, levaria muito tempo para isso ser feito, não é? Pelo tanto quanto nos tenho ensinado, amigo, o Cristo esteve presente na esfera da Terra quando ela não tinha forma, isto quando ela era imaterial. Quando a matéria começou a ser, ele foi o Espírito Mestre através de quem o Pai comandou forjar em constelações o material universal, da forma como vocês entendem isto. Mas, apesar de que ele estivesse presente, ele também não tinha forma, e coube a ele não a forma material, mas a espiritual, enquanto o universo foi sendo dotado de sua manifestação exterior, tomando assim sua forma de matéria. Ele esteve por trás do fenômeno inteiro, e o processo todo passou pelo Cristo conforme vieram passando as eras, e a matéria evoluiu do caos ao cosmos. Isto não seria possível exceto para uma entidade dinâmica operando do exterior e do superior ao caos, e trabalhando na descida até o caos. Pois a ordem não pode sair de onde há falta de ordem, exceto pela adição de um novo ingrediente. Foi o contato da esfera do Cristo com o caos que resultou no cosmos. Caos era matéria em estado potencial. Cosmos é matéria percebida. Mas, assim sendo, a matéria sendo percebida é apenas um efeito do fenômeno da energia dinâmica que, acrescentada à inércia, produz movimento. O movimento em si é a soma das atividades da vontade, consideradas potencialmente. A vontade, passando do estado potencial à sua percepção, torna-se movimento regulado de acordo com a qualidade daquela vontade particular que é o seu Criador. Consequentemente, o Criador de tudo, trabalhando através do Cristo, produziu, depois de eras de impulso contínuo, o cosmos. Agora, se formos capazes de esclarecer a você de qualquer forma o que está em nossas mentes,
você perceberá que o Cristo estava no universo material desde a incepção e, sendo assim, ele estava também na esfera da Terra enquanto ela assumiu gradualmente primeiro a materialidade, e então a forma, e por último tornou-se por sua vez intérprete do significado do trabalho de eras que se tornaram articuladas, ao final, a gênese da Terra. Isto é, reproduziu dela mesmo o princípio de criação e deu-lhe expressão. Pois da Terra vieram os minerais e os vegetais e as formas animais de expressão de vida. Você vê, amigo, no que isto resultou. Significa não menos que a Terra e todo o cosmos material é o corpo do Cristo. O Cristo que veio à Terra. O Cristo que era uno ao Pai, sendo uno ao Pai, era a expressão do Pai. Jesus de Nazaré era a expressão do pensamento do Pai, encarnado como Cristo para a salvação da Terra. Pense um pouquinho, porque veja um leve distúrbio em sua mente. Nos outros planetas de seu sistema há seres não parecidos com os homens. Em planetas de outros sistemas há seres não semelhantes a homens também. Em outras constelações há aqueles que são relacionados razoavelmente a Deus e seu Cristo e podem comungar com seu Criador, como fazem os homens. Mas não são de forma humana, nem usam da forma humana de comunhão de pensamento que vocês chamam de fala. E mesmo assim o Criador e seu Cristo permanecem na mesma relação com eles que eles têm com vocês. E tem sido necessário, e ainda é, que seu Cristo torne-se manifesto a eles de vez em quando, na forma o que eles mesmos evoluíram. Mas, então, ele vai até eles não como Jesus de Nazaré, na forma humana, que para eles seria menos útil senão estranho. Ele vai a eles na forma deles e com seus meios de comunhão, e usa seu próprio processo racional. Isto seria óbvio, exceto aqueles que, tendo lançado ao vácuo do espaço atrás deles a teoria geocêntrica materialmente considerada, têm ainda esta teoria envolvida sobre eles espiritualmente, como os trapos de uma múmia. Assim pouco podem se mover, ou ver que além do seu pequeno mundo há outros de tão grande importância ao Criador quanto é a nossa pequena Terra. Assim dizemos a você, o Cristo que veio a Galiléia era não só a expressão da Terra do Cristo universal, mas também o verdadeiro Cristo. Agora deixe-nos chegar um fim, se bem que não lhe falamos nenhum pedacinho da gloriosa e esplêndida história da rima e do ritmo dos eões e seu nascimento e casamento e sua chegada em direção aos sóis que sorriem para suas crianças menores de hoje. O Cristo, então, desceu com matéria como a matéria desceria, por precipitação, se quiser assim, fora das energias da dinâmica espiritual. Foi incorporado em vida mineral, pois por ele toda a matéria é composta. Foi acalentado pela rosa e pelo lírio, e toda a vida vegetal era a sua vida, pela sustentação daquele que deu de sua beleza e maravilhas que vieram em direção da matéria movendo-se em direção à razão mas, no ponto mais alto, somente tocando a bainha da vestimenta da atividade racional. E ele se tornou manifesto também na vida animal na Terra, pois os animais, como o homem, são sua evolução. A mais alta expressão de sua vontade era a humanidade. E no tempo certo ele veio do invisível em direção ao mundo visível. Ele, que havia feito o homem, foi feito ele próprio um homem. Ele, por quem o homem veio a ser e continua, pensou na matéria e seu pensamento tomou expressão em Jesus de Nazaré. Então ele que foi o agente ungido do Criador para fazer o homem, tornou-se ele mesmo o Filho do homem, a quem ele tinha feito. É suficiente, amigo. As suas demais perguntas esperarão nossa próxima vinda. Deus e seu Cristo, que se uniram para trazer você à forma de homem, amigo, alegram-se por você naquilo que você aprender, ajudar outros a entenderem, o esplendor de sua filiação e seus destinos. Sexta, 14 de dezembro de 1917. Nós lhe falamos, amigo, da descida de Cristo para a matéria, como você nos incriu. Agora, deixe-nos continuar na estrada normal, na continuidade daquilo que já lhe transmitimos. A estrada agora não vai para o útero do cosmos material, mas acima, para o espiritual, e em direção ao estado que resulta na perfeição espiritual que vocês chamaram pelo nome de a casa do Pai. Esta é a fronteira do conteúdo atual do universo na imaginação do homem.
Ele não pode ir mais adiante e vislumbrar aquilo que ele concebe como as possibilidades de ser. E, todavia, nós aqui chegamos a saber que o espírito, sublime como em essência, não é a soma do ser. Como para além do reino material prolonga-se o espiritual, assim também, além destas distantes e longínquas alturas de luz impenetrável e santidade em extrema pureza para onde dirigimos nossa caminhada, está aquele que não é somente espírito, mas quem para dentro de si absorve tudo que o espírito é com sua sublimidade maior, englobando a soma total resultante do espírito num universo ainda mais sublime. Como a luz de um planeta é apenas uma pequena parte do que é externado do Sol central, e reflete de volta aquela luz tingida pela qualidade planetária que lhe é característica, desta forma também a matéria recebe do espírito e, da mesma maneira, contribui com seus pequenos ingredientes para a qualificação e enriquecimento do universo espiritual. Como o Sol, por sua vez, é de um sistema muito maior que ele, e é apenas uma unidade de uma constelação de sóis, também o espírito é apenas parte de um universo do ser, de magnitude e de sublimidade além de nossa compreensão. E mesmo uma constelação é por si mesma uma unidade de uma agregação mais vasta, mas aqui paramos de aplicar analogia senão nos perderemos em assombros, quando deveríamos nos encontrar no nosso caminho ao longo da estrada da razão e do entendimento. Então sigamos o Cristo em sua via celestial, lembrando que, sendo elevado e exaltado, ele conclama os homens a que o sigam, arrastando suas miríades ao longo da estrada celestial entre as glórias das esferas em direção à casa de onde ele veio, na qual ele está, e eles deverão lá estar também um dia. Enquanto as eras misturam-se ainda com as eras do porvir, assim a glória do Cristo intensifica, porque todos os novos recrutas chegados ao seu exército acrescentam cintilações ao brilho de seu reino brilhante, que é visto, assim disseram, por aqueles que estão acima, nas vertiginosas alturas do reino que está mais distante e mais acima de tudo, assim como no reino da matéria vocês veem uma estrela distante. No oceano do Espírito, todas as esferas do Cristo são reunidas em uma enorme estrela, e pode ser vista exteriormente por aqueles que habitam no alto. Não nos é possível compreender adequadamente, entretanto podemos ter uma pequena ideia de seu significado assim. Da Terra vocês são incapazes de ver o sistema solar como uma unidade, pois estão na névoa daquele sistema e numa parte dele. Mas alguém que esteja acima, no Arcturo, veria uma pequena esfera de luz, e naquela esfera estaria incluídos seu Sol e seus planetas e suas luas. Assim é que realmente vocês veem Arcturo e os outros milhões de estrelas que são vistas da Terra. Então o reino e a esfera do Cristo são vistos do reino distante e, era após era, o sistema cresce em brilho conforme as raças que caminham realizam sua evolução total do material ao espiritual mais e mais. Nisto estou englobando o cômputo espiritual total como uma estrela. E aqueles que são postos para observá-la são os que habitam nestas longínquas estepes do ser que estão além dos reinos do espírito, no grande vazio do desconhecido e do incompreensível. Então acima e distantes estão aqueles de quem falamos, que nós, que progredimos em espírito das esferas, não podemos nos dizer mais próximos a eles que vocês da terra. A distância entre vocês e nós em progresso, dividida por aquela de nós até eles, seria tão infinitesimal quanto estaria além de tudo considerado. Da forma que o total de constelações de sóis marcham em formação ordenada em direção a uma certa meta, apesar de distante, desta mesma forma as esferas do espírito marcham em direção a seu destino, quando a peregrinação de espírito irá fundir-se ao que está adiante, e ali encontrar sua consumação. Para esta finalidade o Cristo, inclinando-se do peito de seu Pai, exorta a humanidade com o toque de seu dedo, e o homem torna-se eletrificado com aquela divindade vital que pulsa em sua alma com o ímpeto de seguir adiante, para que na caravana do príncipe soberano ele possa manter sua posição junto com estes dos outros planetas que marcham unidos para frente como o único exército do Pai sob a vice-regência de seu Filho. Há uma coisa de que não estou completamente esclarecido. Nosso Senhor falava de pequenas crianças. De quem é o reino? O que vocês disseram parece implicar em dizer que conforme nós crescemos tornamo-nos menos do reino, no sentido de infância. Sem dúvida,
Isto parece concordar com nossa experiência. Mas significaria que progredimos para trás, como numa espécie de desenvolvimento inverso. E ainda, se nosso progresso está somente no primeiro estágio da jornada, e é continuado nas esferas, o padrão infantil parece ser bem anômalo. Pode explicar esta minha dificuldade? A criança nasce num mundo dotada com certas qualidades e poderes. Mas estas, na infância, permanecem não desenvolvidas e inativas. Estão lá, mas dormentes. À medida que a mente amplia suas capacidades, ela é competente para se impor nestes poderes, um após outro, e para usá-los. Em assim fazendo, o homem está continuamente ampliando sua esfera de ação, e também entrando em contato com novas forças que lhe são impostas pelo ambiente, enquanto aquele ambiente, aumentando sua circunferência, entra em contato, um após outro, com as esferas onde estas forças residem. Tais forças de que falo são as criativas, unificadoras e espiritualizadoras, e apreendem o conhecimento de Deus. Da maneira pela qual ele emprega estas formas de poder mais amplo depende seu desenvolvimento como ser espiritual. A criança é do reino até onde ela não opõe a sua vontade contra a do Pai, permitindo o homem, enquanto ele cresce em capacidade, que isto seja mantido em sua mente e tal puerilidade em seu coração. Seus poderes crescentes serão usados em consonância com aquele grande propósito de Deus na evolução da raça dos homens e outras raças que são da grande família do Criador. Mas se ele, crescendo em idade e em poderes, falhar a usá-los durante o caminho naquela qualidade de obediência confiante que é tão marcante na criança, então ele será considerado desviado da mente do Criador, e resultará em um atrito que fará obstáculo às rodas da sua carruagem. E ele começará a atrasar-se, ficando para trás, até que chegue mais e mais perto das terras fora do reino, e menos harmonizado com aquelas companhias, conforme for se aproximando da linha da fronteira. Mas aqueles que não perdem nada de sua confiança semelhante à da criança, e aquela acrescenta outras virtudes em sua totalidade, conforme for caminhando ao longo da estrada da vida, este não fará seu progresso inversamente, mas mais e mais torna-se criança de seu reino. Jesus de Nazaré era assim, pois, sendo filho de seu pai, assim para aquele pai o seu coração sempre se inclinou em perfeita união, como está no livro de registros de sua vida, que você pode ler bem claramente. Quando ele era um menino, eram os problemas de seu pai que preenchiam sua mente, preocupava-se com eles. Era a casa do pai que clamava sua proteção das paixões mundanas dos homens egoístas. No Getsemane ele buscou manter aquela união de propósitos com a vontade do Pai. Estando na cruz, ele virou-se para ver a face de seu Pai, que o miasma do mundo denso conseguiu obscurecer por um momento. Mas ele não falhara em entregar seu coração à guarda de Deus, e quando ele saiu de seu corpo de carne, foi em direção ao Pai que seu caminho estava voltado. Na Páscoa, ele também devia ainda seguir a estrela guia de seu caminho celeste, como ele dissera a Madalena que faria. Quando o vidente de Patmos encontrou com ele no templo celestial, ele anunciou que tinha provado que sua vontade era una do Pai e que portanto em suas mãos tinha sido dada autoridade para atuar tanto nos céus quanto na terra, com plenitude de poderes. E quem não vir, aqueles que observam sua curta vida na terra, ou quem observa sua pessoa aqui, assim nós que agora falamos a você dele, não verá nele a criança imaculada, mas mesclada com a dignidade do poder e do homem evoluído, e coroado com a majestade da mente divina. Sim, amigo, é somente aquele que chega ao grande lugar do reino do Pai que pode entender o reino da criança. Capítulo 8. Em direção à terra da escuridão. Uma manifestação do Cristo predoso e glorificado. Um Cristo menor. Segunda, 17 de dezembro de 1917. Nas mensagens precedentes contamos a você, conforme nós mesmos havíamos aprendido, alguma coisa do mistério da criação e do progresso do universo da matéria, e, num grau menor, o do espírito. Há alcances ali que de longe ultrapassam qualquer imaginação nossa, ou sua, e isto nos será esclarecido conforme nós, nas eras que estão diante de nós, rumemos estado por estado à maior perfeição.
tanto quanto possamos projetar nossas mentes naquela distante imensidão de vida a ser vivida, não podemos ver nenhum fim em nosso caminho nesta direção, pois, como um rio é visto da montanha onde se inicia, assim é a vida eterna. A correnteza larga-se, e em seu volume absorve mais e mais aquelas correntezas que vêm de terras de características diferentes, e também no solo. Assim é a vida de um homem, já que ele também agrega à sua personalidade muitas outras correntes laterais de diversas qualidades, e em si mistura-as juntas, fazendo delas uma única, nele mesmo. Dessa mesma forma o rio é visto ainda alargando-se até que, ultrapassando a si mesmo, cessa de ser distinguível como uma entidade separada. Assim também o homem amplia-se além do estado inicial, passa ao grande oceano de luz, onde já não podemos segui-lo em seu progresso deste nosso ponto de vista, na montanha onde ele nasceu. Mas isto aprendemos, e há poucos que duvidam disto, que, como a água do oceano não muda a substância do rio, era água e vai para aquilo que nada mais é que água, mas somente enriquecida e com sua qualidade modificada. Assim mesmo o homem será ainda homem quando emergir dentre as margens, da individualidade de um lado e da personalidade do outro, e mesclar sua riqueza de qualidades acumuladas com a infinidade daquele que é o princípio e a consumação, a emanação e a absorção das forças de todos os ciclos do ser. Também nos rios, peixes e animais aquáticos têm sua habitação, mas quanto mais amplo e profundo o oceano faz morada para os viventes de maior tamanho e poder que estes, da mesma forma aqueles que em pessoa e em poderes gozam sua imensidão na unidade devem ser de tamanha glória além de nosso conhecimento. Nós, portanto, vislumbramos adiante em direção a estes distantes irmãos nossos e sabemos que eles não são insondáveis por nós que, mesmo que eles fossem transferidos de suas habitações, ainda teríamos nossas faces voltadas para seus locais. É do máximo, através destes tais, que vem a vida e banha de amor estes reinos menores, nossos e seus. É suficiente. Nós tomamos um golinho do cálice de nosso destino, e seguimos adiante mais refeitos e fortalecidos para as obrigações colocadas em nossas mãos. Você poderia me dizer um pouco mais destas obrigações, por favor? Mas são múltiplas em números, e na diversidade também são. Contaremos uma tarefa ao que fomos recentemente convocados e como foi levada até o fim. Na esfera da qual viemos a você há um templo no alto de uma colina. É o templo de que Zabdiel falou, o templo da monte sagrado. O mesmo. Fomos em variadas missões de bênçãos para aquela esfera e as inferiores. E também porque daquele lugar vão para a esfera mais alta aqueles que em santidade e sabedoria tornaram-se assim qualificados para viverem nela sem desconforto, sendo condicionados à atmosfera mais rarefeita do lugar por um longo treino, e também para visitar aquele templo e a planície abaixo, de tempo em tempo, aonde as condições que prevalecem na esfera 11 são trazidas, enquanto eles se banham naquele ambiente que um dia será sua morada permanente. E assim que se qualificarem para sua nova habitação. Fomos à planície, e subindo a trilha que circunda o lateral do monte, aproximamo-nos do pórtico diante do portão principal. Vocês estavam qualificados para avanços. Não da maneira que acabamos de descrever a você. Não, aquela condição de atmosfera intensificada não é perpétua ali. Mas é trazida nas épocas em que estão para se aproximarem aqueles que estão próximos de avanços. Chegamos ao pórtico e esperamos um pouco, e então saiu um dos brilhantes residentes daquele lugar sagrado, um guardião do templo, e convidou-nos a entrar com ele. Hesitamos em fazê-lo, porque até então nenhum de nosso grupo havia entrado naquele local de oração. Mas ele sorriu, e em seu sorriso lemos a segurança e fomos com ele sem medo. Não havia cerimônia aquela hora, e assim não estávamos em perigo de chegar perto demais dos poderes que seriam para nós como a pura luz do sol nos olhos de um homem que ouse olhar para o disco solar durante o dia. Encontramo-nos numa longa colunata e, no outro lado, os pilares suportavam uma viga que ia do pórtico ao interior do templo em si. Mas sobre nós não havia teto, mas a amplidão do infinito, a abóbada dos céus, como vocês dizem.
Os pilares tinham um diâmetro e peso grandes, e a viga de cima era muito decorada em sua fachada e nas bases dos pedestais, mas com símbolos que não conseguíamos desvendar. Somente um fator do padrão eu, pessoalmente, reconheci, e era a gavinha e a folha da videira, mas não havia a fruta, o que a mim me pareceu bem apropriado em tal lugar, já que era apenas uma espécie de passagem, como era o todo daquele templo, de uma esfera a outra, e não lugar de frutificação. No fim desta passagem longa e larga estavam penduradas umas cortinas, e paramos diante delas enquanto nosso guia seguiu adiante, retornando depois, convidando-nos a entrar. Quando passamos para além deste lugar, descobrimos que não estávamos no grande hall, mas numa antecâmara. Esta seguiu o caminho e nós entramos, não em seu final, mas numa entrada lateral. Era muito amplo em área e também em altura. Uma quadrada estava aberta no meio do teto, bem em frente à porta por onde entramos. Mas todas as outras partes estavam cobertas por telhado. Viramos à direita e fomos ao final deste ambiente, e então nosso guia nos fez parar diante de um trono ou cadeira e disse-nos tais palavras: meus irmãos, vocês foram chamados para cá para receberem ordens a fim de cumprirem um trabalho que lhes é requerido nas esferas ainda abaixo. Tenham a bondade de esperarem a chegada de nosso irmão, o vidente, que lhes fará entender o que é requisitado de seu grupo. Enquanto estávamos ali esperando, chegou por trás da cadeira outro homem. Era mais alto que nosso guia, e em torno dele, conforme se movia, parecia haver uma névoa azul e dourada, enfeitada de safiras. Ele veio em nossa direção e deu-nos a mão, cumprimentando um a um. E enquanto tocávamos seus dedos tornávamos mais atentos, de acordo com o que conversamos entre nós depois, para a proximidade de uma esfera, dentro da esfera 10, que era uma espécie de essência concentrada de sua condição, de tal forma que, entrando na circunferência daquela esfera mais interna, estávamos em contato com tudo que estava sucedendo adiante em todo aquele amplo reino e em todas as suas partes. Sentamos nos degraus abaixo do trono. E o vidente ficou diante de nós encarando o trono. Ele nos falou de coisas sobre as quais eu não poderia fazer você entender totalmente, porque não é de sua experiência, e mesmo para nós eram fatos dos quais estávamos apenas avançando no entendimento. Mas então ele nos disse sobre algo que podemos dizer-lhe, que lhe trará proveito. Ele nos disse que quando Jesus de Nazaré estava na Sagrada Cruz, ali estava, entre aqueles que o viam, aquele que o vendeu para a sua morte. Você quer dizer que ele estava ali encarnado? Sim, na carne. Ele não poderia fugir nem ficar muito perto, mas ficou perto o suficiente para assistir aos fatos que aconteciam ao homem que morria, o homem da tristeza. A coroa havia sido removida, mas as gotas de sangue estavam sobre seu peito, e seu cabelo estava aqui e ali endurecido pelo sangue. E quando o traidor olhou para a sua face e seu perfil, veio à sua alma uma voz que escarnecia dizendo: assim como você iria com ele ao seu reino, ganhando ali um lugar elevado em poder, vá agora ao reino de seu adversário, lá você terá poder de questionar. Ele lhe fez tombar. Vai agora onde ele não estará por perto para diverti-lo sobre como você serviu a ele. Então vozes vieram sobre ele. E ele se esforçou por acreditar nelas e olhar para a face dele na cruz. Ele estava ansioso e ainda com medo daqueles olhos os quais nunca tinha sido capaz de encarar com conforto. Mas a visão do Cristo ao morrer estava obscurecida demais e ele não viu Judas ali. E ainda as vozes zumbiam sobre ele, escarneciam dele e adulavam-no mais gentilmente. E no final, na escuridão do lugar, ele correu dali e depositou sua vida no lugar onde ele encontrou solidão e uma árvore. Tirou seu cinto e pendurou-se à morte numa árvore. Assim os dois morreram num tronco, ambos no mesmo dia, e a luz da terra foi-se, dos dois, na mesma hora. Quando entraram nas esferas espirituais, ambos estavam conscientes e lá encontraram-se mais uma vez. Mas nenhum falou ali, somente da forma que ele olhou para Pedro. Desse mesmo jeito ele olhou para Judas agora, e o deixou por um tempo em sua tristeza e angústia, até que isto fizesse efeito, quando então ele viria novamente com seu perdão. Como fez com Simão, quando ele veio à noite para lamentar, fez novamente com Judas,
que se virou e fugiu dele com suas mãos nos olhos, para a noite dos infernos. E do jeito que agiu com Simão em sua penitência e tristeza e necessidades pela dor, também agiu com aquele que o havia traído em sua solidão, como Simão fizera. Ele não deixou sem conforto todos os seus dias, mas buscou e deu-lhe a bênção de seu perdão na amarga angústia de sua dor. Isto foi o que o vidente nos disse, e ainda mais que isso. E pediu que ficássemos um pouco no templo e na capela, e meditássemos no que havia dito, e também para que ganhássemos poderes para seguirmos adiante com a história até o fim, contando-a aos outros, como ele nos contou, onde quer que fosse necessário que pecadores escutassem-na, os que na escuridão do desespero tivessem perdido a esperança do perdão de seu mestre traído, pois pecar é trair. Mas de que maneira nossa tarefa foi cumprida falaremos em outro dia, porque você agora está exausto. E temos outras coisas a fazer em vez de fazer você ir tão longe. Assim, possa o Salvador dos pecadores, o piedoso, estar com todos os que estão na escuridão, irmão, pois há muitos na terra assim como em espírito que precisam dolorosamente de seu conforto. Possa sua graça estar com você também. Terça, 18 de dezembro de 1917. Daquele lugar elevado fomos para a sala de audiência, onde recebemos as palavras do vidente. Ele falou a nós com muito amor, mais do que eu lhe contei, e nos fortaleceu para a nossa missão. Fomos em direção ao pórtico e paramos para ver a extensa amplidão diante de nós. Abaixo estava a planície gramada que se estendia para longe em ambos os lados. Então elevavam-se as colinas em torno, delas rios desciam a planície e juntavam-se no lago ao nosso lado direito. À esquerda abriam-se, e além do portal, podíamos ver entre elas a montanha que se elevava entre a esfera 10 e a próxima inferior. E enquanto ali permanecíamos, o vidente ficou no meio de nós e, pelo seu poder que nos envolvia, pudemos ver o que estava além de nossa visão normal, e olhamos aquelas esferas que estavam na estrada que tínhamos que tomar. Brilhantes e menos brilhantes, elas desfilavam diante de nós, depois então a treva e ainda mais treva, até que penetraram numa névoa na qual, de nosso lugar, não podíamos penetrar. Pois as maiores trevas eram as que estavam sobre a terra e abaixo daquele estágio, e de onde aqueles que vinham da terra tinham que subir, enquanto estes que, tendo vivido suas vidas em erro, vão por atração natural para baixo, aos lugares que mais lhes trarão benefícios. A estes lugares vocês chamam de inferno. Bem, estes são, meu filho, se inferno significar angústia, tormento e remorso de alma. Tendo pego nosso estoque de coisas e as especificações da tarefa que esperava por nós no trabalho que tínhamos adiante, ajoelhamo-nos e ele nos abençoou, e fomos embora. Tomamos o rumo da esquerda e viemos para além da abertura, lançando-nos em direção à nossa longa jornada. As primeiras poucas esferas foram transpostas por voo aéreo, indo por cima dos picos das montanhas e sem descermos, até que chegamos à esfera 5. Onde ficamos um pouquinho de tempo, contamos nossa história nas palavras mais apropriadas, as quais ajudariam na resolução de alguma dificuldade que aqueles que lá habitavam tivessem em seu coração. Antes de continuar, deveria dizer-me como sua missão foi recebida na esfera 5, se puder. Foi a primeira de nossa série de encontros e a primeira esfera onde nosso trabalho começou. Nós éramos os convidados do chefe senhor, o governador daquela esfera, porque ele era também de um plano mais alto que a esfera 5, como é de costume. Mas ficamos no colégio dos pretores, que estão bem versados nos estudos das confusões surgidas nas mentes daqueles que permanecem ali, e que poderiam nos apontar onde procurar por temas para serem trabalhados e que pontos evidenciarem nosso ensinamento. Estes agruparam-se em uma assembleia no grande hall do colégio. Era um hall enorme e oval em sua forma, mas uma das pontas mais estreita que a outra. Como uma pera. Mas esta é uma fruta de que havíamos nos esquecido, bem parecida, para descrevê-lo. Sim, era como uma pera na planta baixa, mas não tão pontuda. As pessoas entravam pela entrada estreita, que estava sem cobertura abaixo do grande pórtico do prédio. A tribuna estava equidistante à outra ponta e das paredes esquerda e direita. E aqui nos sentamos. Tínhamos um cantor conosco,
E ele primeiramente deu voz a um ar muito magnético, o que fez a propósito. Ele começou a cantar baixo, e seu tema era a criação. Ele nos contou no ritmo daquelas coisas, algumas das quais já lhe contamos, de como o máximo projetou seu poder, o amor primeiro nasceu, e foi de uma doçura tão perfeita que os filhos de Deus banharam-se em amor, e do seu contato veio a beleza. Assim é porque toda a beleza é amável, e todo o amor é simples e puro, e em qualquer fase em que se manifeste, é cheio de beleza. Mas quando a vontade daqueles que deviam agir e cumprir a sua parte no desenvolvimento do reino do ser opôs-se à principal corrente da beleza impulsionada pelo amor, então resultou num pequeno destacamento que, tendo nascido de um ato de querer não consoante com a santidade original, foi envolvendo os seres que eram belos, mas não completamente, e no seu ímpeto, uma vez misturados com a eterna corrente do caos desenvolvendo-se, ali também evoluíram outros que eram menos e menos belos, mas nenhum deles com falta completa de beleza, num estilo obscuro, muito encoberta e escondida aos olhos dos que continuaram na estrada ampla numa fila reta para baixo, vinda de sua fonte. Assim ele cantava, e o grande número das pessoas estava muito atento e ouviam suas palavras, pois a música delas parecia vir de onde a beleza e o amor nasceram, e as palavras eram tais que mostravam que o Supremo e o Máximo era único e não diverso em si, e que a diversidade que veio só era permitida que existisse por seu sustento, onde a oposição pode ser encontrada sendo expressa em multiplicidade, podendo ser elevada para mais alto em direção à unidade uma vez mais. Bem, tendo ele acabado, um grande silêncio caiu sobre eles e estavam ainda imóveis. Moveram-se ligeiramente, e aqueles que tinham ficado em pé assim continuaram, e aqueles que tinham se sentado em bancos e tamboretes permaneceram assim, silenciosos, e aqueles que se reclinaram no chão, assim continuaram. Eu notei isto, que ninguém alterou sua posição e lugar, porque a letra da música com sua origem longínqua é de grande poder de elevação, e então pulsações de vida e energia envolveu-os e os fez tentar analisar tudo no foco atual do ambiente da ciência cósmica. Em um instante eu, que devia falar a eles, comecei. O cantor começara num tom baixo e doce, mas conforme as eras começaram a trabalhar no nascimento dos mundos, sua voz elevou-se em timbre, e as elevações potentes de energia e força pareciam estar na sua alma e saíam dela no intenso e emocionado volume. E então, quando o caos estava moldando a si próprio para tornar-se o cosmos em múltiplas emanações do pensamento único do Criador, o imponente ritmo de sua voz e das frases, em sequência ordenada e progressiva, gradualmente equilibrou-se num nível, até que terminou numa tonalidade só, parecendo querer deixar em suspenso no meio do céu para mostrar que o processo das eternidades havia apenas começado e ainda não terminara. Então eu parei, antes de falar em seguida, para dar a eles tempo de agruparem seus pensamentos, para armarem-se, tirá-los para fora da nuvem luminosa no ar e envolvê-los como um capote, já que eu podia ver e notar o que cada um sentia em seu coração, e entendia seu caráter, seus desejos e o que eu poderia dar de melhor para ajudá-los. Então comecei, e falei a eles todos juntos, mas a cada um por sua vez, e ainda a todos, continuamente. E contei-lhes da reassembleia daquelas diversidades e o ajuntamento das centelhas de amor espalhadas num único grande sol de beleza, que deveria absorver e dar em retorno o brilho e a luz do máximo que é todo amor, que é todo beleza. Assim falei-lhes do traidor Simão e do traidor Judas, e do arrependimento deles, o do primeiro em sua vida na terra, onde viveu seu pequeno inferno para bom propósito, no qual o remorso de milhares de anos foi resumido num mês de dias, e clamou que era seu, que era, como é até hoje, perdão e recolocação na família ordenada do Pai. E também lhes disse daquele outro, cujo arrependimento não viera até o qual apunhalara, tão apressadamente em seu frenesi de desespero, vendendo para a morte, e de como ele, ainda com pressa, sempre desesperado, lançou-se para fora do mundo onde nada aconteceu como ele planejara, e como ele não se arrependeu até que o Cristo manifestado, Jesus de Nazaré, foi até ele e os outros, naquelas ravinas de montanhas escuras do inferno,
como se vai atrás de uma ovelha perdida, e falou a eles que lá habitavam na treva e na escuridão tangível da redenção sendo forjada, oferecida e aceita por ele, que é a luz e amor, e que, através do ungido, projetou suas irradiações de amor para o espaço vazio da imensidão, de medida além da compreensão, e também para aqueles mesmos infernos escuros. E conforme olhavam, seus olhos não conseguiam ver a primeira luz que muitos viam em muitos anos, tão acostumados que estavam com a longa noite,